Olá, que delícia! Estamos nesse dia especial, Ultimato, dia especial, Mundial da Voz. É isso mesmo. Sou Nilceia Parisi e estou aqui com a Priscila Ribeiro. Cadê minha companheira querida? Oi, Nilce, que prazer estar aqui com você hoje, nesse dia tão especial. Só se eu Não mato é? saudade de você. Pronto. Nós queremos desejar aqui uma ótima tarde, ou aquele que vai nos acompanhar num outro período, que seja bem-vindo, que seja bem-vinda ao especial da voz. Priscila, como nós deixaríamos passar essa data em branco, como nós não iríamos comemorar ou enfatizar, dar o valor que tem este dia em especial para nós como profissionais da voz. Mas eu quero aqui salientar, Priscila e todos que estão conosco, que a Ultimato, editora, revista Ultimato, que tem um conteúdo extremamente relevante, está conosco, está nos apoiando neste dia tão especial. Pri, somos profissionais da voz. E aí? O que significa esse dia, esse momento para você, essa minha parceria contigo? Fala, querida. Nilceia, todos os dias que são destacados, ganhando um dia próprio, eu acredito que já seja relevante. Mas o que nós também não podemos cometer de erro é achar que apenas no dia 16 de abril a voz precisa ser lembrada. Nós que utilizamos a voz como ferramenta de trabalho, dependemos dela para o nosso ganha-pão, para a execução do nosso serviço, para a propagação dos nossos ministérios, precisamos ter um cuidado ainda mais excelente com esse instrumento. Voz é imprescindível, voz reflete a identidade do indivíduo que a possui, voz é uma extensão das emoções que esse indivíduo carrega, voz é tão preciosa. Então, celebrá-la hoje, no dia 16 de abril, que começou no Brasil um movimento, expandindo-se para outros países, me dá muito orgulho de cada vez mais ser uma profissional que atua aprumando, ajustando, reabilitando, habilitando vozes, porque eu sei da importância de ter voz ativa, de ser um indivíduo que é ouvido na imposição das suas ideias e sentimentos. Então, para mim é um privilégio. Eu acredito que para você também. Nossa, e como eu não ia lembrar da Priscila Ribeiro quando fala de voz? A voz dessa mulher é linda e toda a sua capacidade. Mas antes de falarmos até do nosso trabalho, temos podido utilizar a nossa voz, esse instrumento, tê-lo como instrumento de trabalho, eu quero dizer a você que está nos acompanhando, que está nos dando o privilégio da sua companhia. Estamos nesta tarde, é uma tarde aqui, estou em São Paulo, tarde ensolarada, 16 de abril do ano de 2024. Priscila Ribeiro, só um detalhezinho, você está onde neste país imenso? Fala para nós. Eu estou em Fortaleza, com o céu muito nublado, porque hoje choveu, mas a nossa chuva é uma chuva passageira. É, Que vem, vai, e ainda deixa o calor, mantendo a característica da cidade. então, contraditoriamente, hoje, São Paulo está nessa tarde ensolarada e Fortaleza nublada. Puxa, dá Exato. licença, né, Priscila? Pelo menos hoje eu posso dizer, aê, estou numa tarde bonita aqui em São Paulo e a Pri está nublado. Mas, como a Priscila disse, é um lugar que cai aquela chuvinha que no fim parece que não esquenta mais ainda, né? Porque vem, né? Cria aquele ambiente. Graças a Deus, pelo país que Deus nos colocou. Aliás, Priscila e todos que nos acompanham, por falar em Deus, eu anotei aqui, já que nós vamos centralizar a nossa conversa em voz, como instrumento, como comunicador, como algo que podemos passar para o outro, eu não poderia deixar de dizer, de salientar, que o primeiro som, a primeira voz que todo o universo ouviu, que foi emitido nesta terra, em tudo que vemos hoje, foi o seu próprio Criador. E aí eu quero pegar aqui a palavra de Deus, as escrituras sagradas que temos como referência na nossa vida,
nós precisamos abrir essa nossa conversa lendo o seguinte. Livro do Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E o versículo 6 diz: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E poderíamos continuar a ler esse texto, esse primeiro capítulo do Gênesis, mas eu quis dar esse destaque à voz do Criador. Ele disse: haja luz e houve luz. Então isso já vem do nosso Senhor, não é, Priscila? Voz. Como a voz é algo que faz toda a diferença, como essa voz firme, essa autoridade que é daquele que nos deu a voz, o som que emitimos. Olha, eu marquei aqui, estou dando uma de abelhuda, estou usando essa expressão, porque a doutora, a mestre, que daqui a pouquinho ela vai falar um pouco das suas qualificações, eu me informei aqui, professora Priscila, olha aqui, com relação à voz, o ar sai dos pulmões, penetra na traqueia e chega à laringe, onde se modifica ao passar pelas chamadas pregas vocais, cordas vocais. Quando as pregas vocais estão aproximadas, vibram à passagem do ar, produzindo sons, que são chamados de sonoros. Informações que eu peguei no Google, sabe? Aquele lugar onde a gente se informa, e eu preciso dar crédito ao educação.ual.com.br. Pri, as vozes se diferenciam. E eu quero confessar a você, que está com a gente aqui nesse comecinho de tarde, que eu escrevi aqui no nosso roteiro, falando sobre a diferença entre as vozes masculinas e femininas. E aí eu falei, bom, vou dar essa deixa para Priscila Ribeiro, fonoaudióloga, coach, cantora, muita coisa ela faz com a sua voz. E ela disse assim, não se fala mais que separa a voz masculina e feminina, porque eu já fui lá, né? Conversa de igreja, de coral, não é? O contralto, essa pessoa que vos fala, o soprano, enfim. Mas, claro que há uma certa verdade nisso, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, querida Priscila Ribeiro. Eu não sei por onde comece, porque esse texto de Gênesis me sensibiliza. Também foi inspiração para uma das canções que eu escrevi, que eu vou falar sobre a voz, que é como o som de muitas águas, que é como o vento intempestuoso, que é forte, que é presente. Você me leva para a cena do Gênesis, imaginando, claro. E aí me vem a separação entre som, vocal e palavra. Imaginar Deus ministrando isso, a sua própria criação, é imaginar uma voz potente, incisiva, firme, mais gentil. Então, você me fez uma viagem aí, então vou tentar aterrissar para a pergunta que você me traz. Nil, a ideia hoje é trabalhar com vozes graves e agudas, vozes medianas. Por quê? Por exemplo, eu fiz parte do Grupo M, no ano de 97, ligado à Instituição Palavra da Vida, e eu era uma contralto, ou seja, uma mulher que cantava grave dentro da classificação vocal das mulheres. Havia as mulheres que cantavam mais agudos, outras mais medianas, outras graves. A mediana passeia no agudo e no grave. Eu era tida como uma contralto, mas saiba que o meu maior conforto era cantar com os tenores, que eram os homens que cantavam mais agudo. No faixa, nós temos esse agudo dos sopranos, médio, contralto, tenor, barítono e baixo.
hoje uma classificação vocal que traga mais saúde vocal para o seu participante é trabalhar com a sua extensão, sua amplitude e a sua tessitura, onde a sua voz fica bonita. Então eu canto com muito mais conforto com os tenores e barítonos. Por isso que nesse momento eu quis fazer essa separação. Porque ao falar de vozes femininas, talvez a expectativa auditiva seja vozes mais mediano-agudas. Um contralto como eu, tido como eu contralto, né? Hoje eu tenho muito mais conforto em cantar com os rapazes. Então, trabalhar com a ideia de graves, médios e agudos. Tá certo? Eu acho que estou mais fácil. Você sabe, Pri, e aí quando você fala, imagina, eu também com a minha voz grave, quando eu ouso participar no grupo musical na igreja, ou já lá na minha juventude, quando eu iniciei minha carreira cristã pela graça de Deus, cheguei na casa de Deus aos meus 19 anos, só faz uns 40 e tralalá, quase 50, é isso. E aí, eu também tinha essa coisa interessante. Olha, agora eu estou observando, eu sempre tive essa tranquilidade do contralto, mas eu cheguei a cantar um pouco o soprano, né? Então, esse trabalhar da voz, como você disse, né? De ir chegando lá sem forçar, né, de uma forma tranquila. Eu lembro que então, assim, antes, eu sei que a gente já tem algumas participações, que a gente tem até vídeo, tem pergunta para você, querida. Com o passar do tempo, Priscila Ribeiro, com o passar do tempo, a nossa voz vai ficando um pouco mais limitada, a gente vai perdendo, no caso aí, esses agudos e vai trazendo mais para o grave, Pri? Pois é, a gente vai ter uma pergunta muito interessante, e sim, ela envelhece, ela passa por um processo de readaptação, mas sabe, Nilceia, se nós tivermos a manutenção dessa voz com exercícios que tragam um melhor fortalecimento e condicionamento vocal, nós envelheceremos com uma voz muito mais saudável e responsiva. Então, sim, ela passa por modificações, nós precisamos manter o cuidado. Por exemplo, você cantar no soprano, um dia também eu cantei, mas não que eu fosse. Eu estava no início da adolescência, numa transição vocal, eu conseguia mais agudos do que eu consigo hoje. O próprio envelhecimento vocal das mulheres tende a levá-las para uma voz mais grave. Então, nós precisamos ter cuidados e manutenções diárias. Legal. Bem, nós estamos aqui num tempo tão bom, tão gostoso, porque a gente está falando aqui do Dia Mundial da Voz, um dia especial, e eu quero muito dar esse valor ao Ultimato que está nos apoiando, e o que é legal, Priscila, é que a gente tem mesmo um projeto para continuar isso. Olha aqui, o Arthur Mendes, que é o nosso técnico, é o cara do som, é o cara que nos apoia, está sempre nos bastidores conosco, colocou aí ultimato.com.br, e você que está nos acompanhando hoje, você deve conhecer todo esse trabalho que a revista Ultimato tem divulgado, quantas informações preciosas, a editora Ultimato, né? Toda esta empresa, todo o material tão rico que a Ultimato produz. E nós temos aqui um vídeo que o Arthur Mendes angariou aí, pescou de alguém querido que quer fazer uma pergunta para Priscila Ribeiro. É isso? Vamos confirmar. Por favor, Arthur. Olá, querida Priscila e demais que nos assistem. Eu me chamo Mauro Sérgio Aiello, sou pastor presbiteriano, portanto pregador do Evangelho, ministro da palavra e cantor. Na verdade, eu sou um pastor que canta e não um cantor que prega. Nessa ordem, pregação e depois música. Eu gostaria de saber o seguinte: quais os exercícios que o pregador pode fazer antes de subir ao púlpito para ter um bom aporte vocal? Um grande abraço, Deus te abençoe. Aí, Pri. Mauro, vocês também que nos escutam, é tão importante traçar um caminho vocal personalizado. Então, eu adoraria dizer, Mauro, deixa eu te ajudar, deixa eu te ouvir melhor para poder traçar um planejamento personalizado para você.
Quando a gente pensa em voz e pensa na voz que representa o indivíduo, há exercícios compatíveis com a necessidade dessa voz. O que eu vou entregar agora é, de uma forma mais geral, algumas percepções que podem ajudá-lo, ajudar a vocês também a ter uma melhor consciência de como essa emissão vocal acontece. Mas fundamental é ter um profissional para chamar de seu, porque os ajustes que são feitos para a sua realidade. Mauro, você representa um perfil grande e amplo dentro da igreja de pastores que cantam. Acredito que isso também surja pela necessidade de entregar mais no serviço, a depender de como cada história começou, na comunidade que começou, às vezes nós nos viramos em 1000. Então isso é muito visível, é sabido de muitos pastores que cantam. Ao pensar na voz falada e na voz cantada principalmente, eu tenho muitos ajustes acontecendo ali. Para esses ajustes serem saudáveis, eu preciso ter uma série de comportamentos saudáveis para que essa voz seja emitida e ajustada por um bom tempo de maneira saudável. Então, comportamentos como aumento de ingesta de água, melhora na qualidade do sono, uma boa alimentação, um exercício físico regular, são pelo menos 4 pilares que trazem uma resposta vocal mais saudável. Um exercício que eu poderia entregar agora, que é geral, é o exercício como vibração de lábios ou língua em tons variados. Por exemplo, ao despertar pela manhã, antes do culto da manhã, por exemplo, eu posso ir falando devagar e mais suave e ir trazendo a minha voz para esse lugar onde ela também está despertando. A voz também acorda junto conosco. E aqui, no despertar, já trago uma resposta vocal mais agressiva, tensionada. Gente, isso não é saudável e é um precursor para patologias. Então, nós poderíamos começar com a vibração de lábios ou língua no grave. Essa repetição pode ser de até 10 vezes. Vai acordando, falando ali com a família mais suavemente, tudo com a articulação mais ampla, porque quanto mais eu articulo, menos esforço vocal eu faço. Falou ali, foi chegando perto do caminho da igreja para a pregação, num tom mais mediano. Vai trazendo esse tom mais para a região do sorriso, para a região da tua fala habitual, vai cumprimentar os membros da igreja quando chegar, trabalha tudo suavemente em sorriso. Vai melhorar até a conexão, vai ficar mais simpático. Próximo à pregação, se você ainda tiver um tempo no gabinete pastoral, já chega no agudo e vai depois flexibilizando. É uma ideia. O mais importante é entender que eu preciso aquecer e desaquecer a voz diariamente. É uma reorganização do padrão que você tem. Isso faz com que o teu corpo entenda que está tudo sendo colocado no lugar. Então, para desaquecer, por exemplo, o Mauro terminou o expediente do domingo, fala tudo mais suave, mais grave e desaquece sem som, até relaxar. E eu me coloco à disposição, Mauro, porque tem muitas outras coisas que podem ser feitas por você. Que legal. Olha aí, Mauro, pastor Mauro, né, querido aí, que usa a voz para proclamar o evangelho do Senhor Jesus e quer fazer um trabalho com excelência. Perfeito. Bri, a gente tem aqui participações, olha que gostoso. Edson Pereira do Rosário, boa tarde, Nilceia, sou de Embu das Artes, querido, seja super bem-vindo, obrigada pela companhia. Itamar de Carvalho Júnior é meu amado, tá aqui comigo, querido, olha, e tá dizendo que é importante dar voz às vozes. Olha aí, Pri, é isso aí, sim, não é? Dar voz às vozes, perfeitas. Lídia Almeida, a Lídia querida, se eu não estou enganada, essa Lídia é daqui de São Paulo, de Americanópolis, olha aí, graças a Deus, olha que linda, se não é a mesma Lídia, porque a gente tem tantas queridas, né, tanta gente que nos acompanha, obrigada pelo carinho, pela companhia aqui, nessa tarde de terça-feira, que nós estamos nesse especial do Dia Mundial da Voz. Lenice Neves, boa tarde, Nilceia, Lenice de Embu das Artes, essa querida, eu também quero ter certeza disso. Lenice, você é a querida deficiente visual, uma pessoa com deficiência visual, porque essa população está no meu coração de uma forma muito, muito quente, muito aquecida. Zeni, é ela mesma, eu creio que é ela. Zeni Freitas também está conosco, nos desejando aqui uma boa tarde.
Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada aí pelo carinho. Bora lá, compartilha com quem você puder e quiser sobre esse nosso tempo hoje aqui. Pastor Mauro agradecendo, a Zeni desejando boa tarde. Bora lá. Sabe o que eu queria falar agora aqui, Pri? A gente está falando de voz. Nós estamos num tempo de redes sociais, né? Mas antes de chegar aí o computador, e aí a gente fala do WhatsApp, do Instagram, a gente tem a televisão, porque eu sou mais do tempo da TV, sabe, Pri? Eu sou a menininha que há 64 anos, em julho, se Deus me permitir, eu completo 64 anos, e eu sou aquela menina que viu chegar a televisão aqui no Brasil, aí o colorido, primeiro a gente punha um plástico todo colorido na frente da televisão para assistir, eu sou dessa geração. Que legal isso. Com as imagens, com o som. E eu estou mencionando isso porque tem algumas vozes, Pri, que a gente conhece, a gente reconhece só de ouvir. A gente nem precisa ver a pessoa, e a gente já... Eu fui anotando algumas coisas aqui, porque sabe que a gente precisa anotar, né? Precisa anotar. Por exemplo, Silvio Santos, que é um comunicador de primeira grandeza neste país, um homem que começou na sua simplicidade e criou um império, já está com mais de 90 anos. Quem não conhece Silvio Santos? Quem não reconhece a voz do Silvio Santos? Aquela risadinha dele no seu programa de auditório. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, por exemplo, a voz do Silvio Santos? Pois é, a identidade vocal dele é tão marcante, por toda a projeção televisiva, por tantos anos, entrou no meu repertório de vida. Não tem como eu não lembrar do Silvio Santos. Até porque ele traz também um marcador final muito peculiar, né? Oi, dessa caída, da descendência para os graves, até a risada nesse... Oi, a risada que cai também. Então, esses marcadores, essa identidade e o fato de nós termos tido a oportunidade de ouvi-lo todos os domingos, o torna uma referência e também está presente no imaginário popular. Não tem como não identificar o Silvio Santos. Não tem, né? Nós estamos aqui nesse especial Dia Mundial da Voz. Se eu estou correta, porque o meu celular está adiantado. Olha o Carlos Pires, querido, que faz parte dessa população de pessoas com deficiência visual, que está no meu coração. Olha, boa tarde, Priscila está te desejando uma boa tarde. Também desejou a mim uma boa tarde. Obrigada, querido. Olha aqui, a Lídia dizendo, sou eu mesma, Nilceia de Americanópolis, que você me deu carona. Claro que eu sei quem é. Aliás, essa querida é outra que acompanha o nosso trabalho pela Rádio Transmundial, que daqui a pouquinho a gente cita também esse veículo de comunicação da Palavra de Deus. E a Lenice falando, sou eu mesma, esposa do Edson, querido Edson, que também é da Fundação Dorina Noil para Cegos. É isso aí, esses amigos queridos. Deixa eu fitar aqui. Roberto Carlos, também é uma voz que as pessoas não precisam nem ver, já reconhece, não é, Pri? Sim, sim. E também tem a ver com todo o processo e extensão da própria arte. Ele tem aí uma marca de muitos anos e nós praticamente anualmente o ouvimos cantar. Perceba que esses reforços são muito importantes para que isso também entre no imaginário popular. A gente traz na nossa vida referências vocais que nós sequer imaginamos que estão ali presentes, mas em situações de primeiros encontros, quando nós ouvimos uma voz pela primeira vez, nós podemos sentir bem-estar ou mal-estar. Nem sempre tem a ver com a pessoa. Tem uma expressão popular que diz, o santo não bateu. Isso não tem a ver com a emoção, mas tem a ver com o repertório vocal e das associações que fazemos com essas vozes. Interessante. Eu falo novamente, eu estou aqui com o meu celular adiantado. Põe para mim aí, Arthur, se eu estou certa. Agora, 1h26, é isso? 1h27? Estou aqui, tá certo, né? Eu estou adiantadinha, mas eu quero aqui registrar a você que está 1h26, o Arthur conosco na sonoplastia e também escrevendo aqui para mim. Obrigada, querido Arthur. Você que está conosco, dá tempo ainda de compartilhar com um amigo, com um vizinho, com um parente sobre esse nosso especial da voz, que a Ultimato, editora Ultimato, revista Ultimato está conosco nesse início de tarde. Eu só vou continuar com a minha lista aqui, por exemplo, o presidente do nosso país,
Luiz Inácio Lula da Silva, a voz dele também. Não precisamos nem ver o rosto do presidente, já reconhecemos, não é, Pri? Sim, principalmente pelas características de ressonância, que tem uma ressonância mais faríngea. Então, também nos traz essa recordação por uma marca tão forte. Legal. Agora, se a gente trouxer para o nosso meio cristão, eu acredito que a maioria, mesmo que não esteja vendo o rosto, mas ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, teólogo, um homem de Deus, eu acho que as pessoas também o reconhecem, não, Pri? Sim, reconhecem, e tem muito a ver com esse espaço que faz com que ele consiga ser ouvido mais vezes. E ele também traz, na sua curva melódica, traz marcas muito características dele, tem a ver com sua própria identidade. Alguém que eu não poderia deixar de colocar nessa lista, Eleni Vação. Eleni Vação é uma mulher que tem um trabalho maravilhoso há anos na capelania hospitalar. Quando eu ouço a voz da Eleni, eu lembro de acolhimento familiar, eu lembro de amor, de empatia, de cuidado, de graça da parte de Deus. Então, a Eleni, ela tem uma voz mansa, gostosa de ouvir, aquela coisa mais tranquila. Você conhece a voz da Eleni, Priscila? Não, mas quando você falou do exercício que ela ocupa e realiza, eu pensei numa voz acolhedora. Sim. Porque não seria compatível se assim não fosse. Isso mesmo. Tem uma pergunta do Itamar, Ilceia. Tem uma pergunta aqui. As pessoas, bora lá. As pessoas que imitam outras pessoas, eles têm uma facilidade natural para imitar ou são técnicas? Muito bem, olha que legal. Meu amado. Vai lá. Itamar, eles têm o que nós chamamos de plasticidade vocal, um treino muscular, uma resposta muscular muito flexível. Porque os ajustes que são feitos para que as vozes deles, que não necessariamente estejam tão próximas das vozes que eles imitam, consigam ser transmitidas com a sensação de naturalidade, de realidade. Há algumas similaridades, as vozes só conseguem ser reproduzidas se alguns elementos forem parecidos, estrutura óssea, estrutura de tamanho de pescoço, estrutura facial, mas o que mais ajuda nesse processo de imitação é a audição. E se tem um músculo que é responsivo, essas pessoas tendem a imitar com mais facilidade. Há um amparo técnico, sim, mas muito mais um ajuste muscular responsivo. Legal. Querida, eu sei que tem algumas participações, por exemplo, tem uma segunda pessoa aí que vai fazer, eu não sei se é uma pergunta ou uma colocação. Por favor, Arthur, coloque para nós aí. Oi Priscila, me chamo Vanessa, sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e a minha pergunta é para você. Atualmente eu tenho um perfil no Instagram que tem crescido dia após dia, que eu falo sobre espiritualidade, gestão das emoções, de como a gente conseguir viver nesse mundo às vezes tumultuado, com tantas vozes, nos inspirando na palavra de Deus. Só que agora eu tenho sido convidada para falar para escolas, igrejas, empresas, e eu gostaria de perguntar para você, que cuidado eu preciso ter com a minha voz, para que eu consiga ficar mais tempo maratonando nessas palestras, podcast, que cuidado que eu preciso ter com a minha voz. Deus te abençoe e obrigada pela oportunidade de participar. Ela fala bem, hein, Priscila? Aham. No caminho certo. Está. E é tão interessante, Nilceia, porque à medida que você vai se expondo, a depender do ambiente que você se exponha, você vai adaptando e adequando novos comportamentos. Então, é visível que ela já está atuando com mais tranquilidade frente às câmeras, nas redes sociais. A pergunta que ela faz cabe para todos os profissionais da voz. Há comportamentos que podem ser melhorados. A gente já até sugeriu para o Mauro uma pergunta que ele trouxe anteriormente. Para a Vanessa, nós também poderíamos continuar dizendo, Vanessa, trabalhe com a atenção voltada para a sua real necessidade, faz o uso do aquecimento vocal, e nós que trabalhamos para as câmeras, nós temos que também ter a responsabilidade de aumentar mais a amplitude articulatória. As pessoas precisam tentar ler os nossos lábios. Alguns de nós têm uma articulação muito reduzida, pequena, imprecisa. Se a gente amplia, a gente tem uma redução do desgaste vocal. Aumentando a projeção, eu minimizo algum tipo de cansaço vocal. A questão do aspecto postural, principalmente para a Vanessa, que lida com essa exposição, faz toda a diferença no falar ou no cantar.
aumentando a ingesta de água, aumentando a alimentação para um caráter mais saudável. Roupas confortáveis contam muito também. Às vezes nós temos uma roupa que nos controla, nos tensiona na região do abdômen ou do pescoço. Ao estarmos livres, o nosso gesto e movimento também se tornam livres. Reduzir a quantidade de fala durante quadros gripais, crises alérgicas, mulheres, também em período menstrual. Tudo isso nos torna mais vulneráveis. Nós temos que evitar falar por longos períodos, principalmente em ambientes ruidosos. Evitar pigarrear, gritar, dar gargalhada exagerada. Ingestão de leite e derivados, por exemplo, antes de falar ou cantar, assim como bebidas gasosas ou até o chocolate, tem que ser evitado. Eles vão trazer desconforto, muco, alguns até pigarro. Então, vamos evitar situações de comunicação, por exemplo, em ambiente online, que é o que ela participa, se houver uma interação, há muitos dispersores. Então, é importante que nós estejamos presentes, com essa voz presente e ativa, dentre outras sugestões. Essas já dão um caminho muito melhorado na emissão vocal. Você sabe, porque eu estava aqui pensando, né? Eu poderia continuar a citar outras pessoas que eu digo, olha, a gente não precisa nem ver, e aí você já reconhece quem é. E eu ia lhe fazer uma pergunta com relação ao seu trabalho, mas eu vou inverter aqui Sabe, gente, nós fizemos um roteirinho, né? A gente está com um programinha aqui, mas eu vou inverter, porque como a Pri está explicando, está dando toda essa explanação tão clara, gosto muito de te ouvir, viu? Priscila Ribeiro, gosto muito, admiro muito o seu trabalho, sua capacidade, você é uma menina preciosa. Tenho um carinho muito grande por você. E, então, eu quero aqui, assim, compartilhar, então, um pouquinho. Antes disso, eu quero dizer que a Rosaura, que é uma amiga querida, uma irmã em Cristo Jesus, faz parte da Igreja Batista da Borda do Campo, região do ABC de São Paulo, Grande São Paulo, está aqui com a gente. Beijo nas suas bochechas, viu, Rosaura? Obrigada pelo apoio, pelo carinho. Eu gostaria que a gente, então, agora pudesse ter uns minutinhos, Pri, para compartilharmos com as pessoas que nos acompanham sobre o que fazemos. Eu acredito que todos que estão aqui, pelo menos que escreveram, expressando presença aqui na sala, né, nos acompanhando, conheçam um pouco do nosso trabalho. Por exemplo, a Lenice, o Edson, o Carlos, o pessoal que é da pessoa com deficiência visual, eu os conheço há muitos anos, porque Deus me deu a graça de iniciar um trabalho voluntário na Fundação Dorina Noil para Cegos. Eu digo assim, jovenzinha, porque assim, no ano de 1999 eu fiz o curso de locução, me tornei uma radialista com DRT e tal, foi o meu comecinho, porque alguém disse que eu tinha uma voz bonita, que eu poderia enveredar por esse caminho, e olha que foi da parte de Deus essa fala, essa voz de alguém para o meu coração. E eu iniciei o meu trabalho na Rádio Transmundial, a RTM Brasil, uma rádio oficial, cristã, uma rádio que realiza um trabalho muito sério, um trabalho em que a palavra de Deus é proclamada, é compartilhada, e ali eu comecei o meu trabalho de voz. E o que marcou nessa minha caminhada na Rádio Transmundial foi o devocional da rádio, que é o presente diário. Ele iniciou como o pão diário, depois, durante os anos, houve aí um entendimento que deveria ser presente diário. Então, eu caio naquela lá, você não precisa nem ver a carinha da Nilceia. Quando alguém ouve assim, hoje é 16 de abril, o título de hoje é Voz. E sabe, eu tenho experimentado momentos, seja na igreja que frequentamos, que é a Igreja Presbiteriana no bairro da Moca, zona leste de São Paulo, seja na própria Rádio Transmundial, quando chega alguém para visitar a rádio, porque hoje nós temos a rádio com câmeras, né? Mas por muitos anos eu fiz parte desse time que era que o ouvinte imaginava como seria o rosto da locutora ou do locutor, sempre achando assim, o locutor que tem aquele vozeirão,
ele deve ser um cara forte, alto. Às vezes era um cara baixinho, né? Que tinha um vozeirão, não é, professora? É isso, né? E eu também, de repente alguém achava que era um pouco maior, tal, e eu com essa voz grave que tenho. Então, essa experiência de voz da pessoa, quando eu vivi isso umas 2 semanas atrás, que nós tivemos, eu narrei uma apresentação da Páscoa, né, do domingo da ressurreição, e pessoas que foram assistir, eu fiz a narração, e depois chegaram perto de mim e assim, você não é aquela voz do presente diário? Eu recebo todo dia, olha você, fala para mim aquela frase. Hoje é. Foi muito gostoso. Assim como na própria Fundação Dorina Noil, gravei muitos livros. Bom, então eu mencionei aqui, olha, o presente diário é o devocional da Rádio Transmundial, que você adquira esse material na loja.rtmbrasil.com.br ou .org.br, loja.rtmbrasil.org.br, e aqui eu estou te mostrando, na verdade, é uma agenda com todo o material do devocional. Mas na Fundação Dorina, eu gravei muitos livros, e muitos desses queridos que estão aqui conosco, pessoa com deficiência visual, me conheceram, obviamente, pela voz. Um dos livros, um dos autores que eu gravei muito foi Nicholas Sparks. Nicholas Sparks, um autor estadunidense, escreveu muitos livros, entre outros este, A Escolha, e que, deixa eu colocar direitinho aqui, e que muitos deles se tornaram filmes. Você pode procurar aí, tem alguns filmes, e eram livros, fruto da obra de Nicholas, não é? E eu gravei muitos livros do Nicholas Sparks, então assim, visitavam, eu estava lá no estúdio gravando na fundação, e aí chegava alguém visitando a fundação e dizendo, eu posso conhecer a voz da Nilceia Parisi, né? Ela está por aí, e aí levavam lá, e obviamente a pessoa chegava no ambiente, não estava enxergando, mas ela era direcionada, aí alguém fazia um sinalzinho para mim, porque eu estava dentro do estúdio, eu ia por trás assim, chegava pertinho e falava assim, por exemplo, Revista Veja, Editora Abril. Abriu um sorriso no rosto desse deficiente, dessa pessoa com deficiência visual. Aí vinha, me abraçava, fazia assim, deixa eu sentir o seu cheirinho, passa a mão no seu cabelo. Então, a voz me levou a essa aproximação com a pessoa com deficiência visual e a sua família. Então, eu poderia falar tantas outras situações. E hoje, só para finalizar a minha parte, porque eu quero muito que você fale, Pri, uma ramificação, audioguia. Se você for nas exposições que acontecem em São Paulo, eu acredito que temos tantas outras salas espalhadas pelo Brasil. Aqui em São Paulo, no MAN, no MASP, no SESC, no Farol, Santander, acontecem exposições durante todos os meses do ano. E muitas delas estão com a minha voz. Eu vou audiodescrevendo o que acontece por toda a exposição. Então, a pessoa com deficiência visual chega lá, põe um foninho, meio parecido aqui como este que eu estou, e ela ouve. Seja muito bem-vindo ao Farol Santander. Você está na exposição. E eu digo a exposição. E eu vou narrando tudo o que acontece, dou a direção onde estão os banheiros, onde estão os cafés, o que está acontecendo à sua esquerda, à sua direita. É a voz como instrumento para abençoar, para enriquecer o momento, trazendo conhecimento, trazendo carinho, trazendo uma palavra de vida, de amor, de graça e de misericórdia. Pode voltar essa carinha da Priscila aqui, Arthur, porque eu quero, antes de passar a palavra, que ela rapidamente também fale desse trabalho tão lindo que ela realiza como fonoaudióloga, como coach, né? No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como é bom saber que
nós conhecemos a voz do Senhor. E nesse tempo que estamos aqui, no Dia Mundial da Voz, um dos nossos desafios, eu e Priscila, é de que você esteja atento, atenta, a que voz você tem dado crédito, quais as vozes que você tem ouvido. Volto a mencionar as redes sociais, o que você tem dado crédito, seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, seja na televisão, seja aí nas várias plataformas. O que é que tem tido oportunidade de entrar nos seus ouvidos e ficar no seu coração? Preste atenção, ouça com prioridade a voz de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Querida Priscila, o que é ser um coach? Por favor. O coach, ele vai ter um papel como foco principal, o aumento do desempenho desse que é assistido, para que essa pessoa assistida, que é o coaching, ele alcance seus objetivos pessoais e profissionais. E aí, no âmbito vocal e comunicativo, é oportunizar a este indivíduo ferramentas práticas, com foco no resultado esperado para que estas pessoas solucionem suas questões vocais e comunicativas de modo organizado e estruturado, para continuamente aperfeiçoar suas ações. Eu concluí recentemente uma nova especialização em neurociência aplicada ao comportamento e ao desempenho do indivíduo, e tem sido muito especial para mim perceber que na minha jornada enquanto fonoaudióloga, professora de canto, artista, dentre outros fazeres comunicativos, eu já entendia, mesmo que empiricamente, caminhos de maior aceitação e de decantação desse processo do aprendizado nos clientes que eu atendo. Então, para mim é um grande privilégio, não só através dessa mentoria, mas também como fonoaudióloga, como pessoa que tem a oportunidade, por formas didáticas, trazer o melhor desempenho, o melhor comportamento do indivíduo que eu assisto. Quando você falou, Nilceia, sobre essa sua experiência, olha que interessante, nós falamos sobre um repertório de vozes que trazemos na gente, com a gente, e aí você deixa marcas de muito afeto nessas pessoas, que conseguem te ver pelos ouvidos e pelo coração. Isso é muito especial. Eu adoraria viver essa experiência, colocar minha voz nessa experiência, de poder chegar num lugar de afeto. Imagina, o primeiro lugar que você entra, eu estou indo para uma excursão, estou indo para um museu, não sei, e aí surge a voz da Nilceia, uma experiência que eu idealizo ser marcante, especial, e aquela voz chega no lugar e deixa uma marca especial. Então, é um privilégio. Agradeça mesmo, Nilceia, porque é um privilégio. Querida Priscila, olha, eu acho que tem mais uma participação através de tem uma gravação aí, não tem, Arthur? Por favor. Olá, doutora Priscila. Meu nome é Paulo Gomes, sou membro da Igreja Presbiteriana de Brasília. Sou cantor evangélico desde criança. Fiz minha primeira gravação em 1986, quando ainda era LP. Hoje eu estou com 66 anos, continuo cantando, viajo, atendendo as igrejas, aos congressos. E Deus tem me dado oportunidades assim. Eu tenho sentido de um tempo para cá que a voz está um pouquinho desgastada, mais na questão do grave até. Mas assim, nada que semitone, né? E eu gostaria de umas orientações e perguntar aquela velha pergunta: voz envelhece ou amadurece? Não é? Então, eu aguardo aí umas respostas e umas orientações. Deus continue abençoando você e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Excelente. Paulo, ela envelhece e amadurece. Se a gente pensa na questão da maturidade vocal, imaginando você passando pela muda vocal na sua adolescência, tornando-se esse homem que você é hoje, nós vemos aí um processo de amadurecimento, porque outros ajustes importantes foram realizados. Mas há o envelhecimento do corpo como um todo. Com a voz não é diferente, porque ela vai afetar exatamente a nossa laringe, que é composta por músculos,
cartilagens, articulações, que sofrem o efeito do passar dos anos. Sim, elas envelhecem. As vozes. Quando você traz a questão do grave comprometido, é interessante, porque nós esperamos no envelhecimento de vozes masculinas uma voz mais aguda, diferente das mulheres, que irão envelhecer, na sua maioria, com vozes mais graves. Então, faz todo sentido a perda do grave, mas é possível recuperá-lo. Você precisa de um profissional que te ajude, eu me coloco à disposição, que trabalhe sua voz falada e cantada, reajustando-a para que, de forma saudável, fortalecida, condicionada, você consiga respostas que até então você não fazia, não traria, se você não tivesse sob orientação. Voz também destreina. Ela também entra no processo de destreino. Por isso que é tão importante ter pilares de saúde vinculados a uma saúde vocal. Você está fazendo um exercício físico? Você dorme bem? Essas perguntas precisam passear pelo profissional da voz para que ele consiga chegar nos seus, 100 anos, cantando de forma longeva e saudável. É possível, Paulo, melhorar, você só precisa de uma orientação profissional. Você sabe que agora você falou uma coisa e eu me lembrei, mas eu ainda não estava aí nessa função de locutora, né, de usar a voz. Mas eu me lembro, num período que os nossos filhos, Guilherme e André, hoje Guilherme com seus 40 anos, um homem de Deus, pela graça do Senhor, presbítero na Igreja Presbiteriana da Moca, ministro de louvor e adoração, e o André, nosso filho, de 38 anos, pastor da Igreja Presbiteriana de Castanhal, no Pará. Esses dois meninos, nós morávamos num condomínio, num lugar muito simples, tinha 20 prédios e tinha quadra de futebol, né? E os meninos brincavam. O André, que hoje é pastor, homem sério, barbudo, todo dedicado à palavra, mas gostava de jogar bola, esse menino, mas era uma coisa, todo dia para fazer esse menino subir no final da tarde para tomar um banho. Chega de jogar bola, você precisa descansar, amanhã de manhã vai para a escola. Enfim, então morávamos no 10º andar. Estou contando essa historinha aqui para a Priscila e para vocês que estão conosco, porque eu saía na janela, Pri, eu fazia assim, André! Era uma coisa assim, todo final de tarde, eu tenho isso na memória e ele também. Só que o André, ele fingia que não ouvia a mamãe. Eu via, eu percebia que os amigos lá embaixo na quadra cutucavam ele. André, sua mãe está te chamando. Quanto é que a gente não está ouvindo? O pastor André hoje, esse homem de Deus precioso, que cuida desse rebanho com tanto carinho, coisas de menino, né? Mas eu estou mencionando porque, olha, foi um período que eu escancarava a janela. André, então, quantas de nós, hoje, as mães que estão com as crianças pequenas, que acaba gritando, ou mesmo o professor na sala de aula, né, ou o professor numa quadra, gritando, chamando, abusando das suas cordas vocais, não é, Priscila? Como tem que ter esse cuidado? Eu estou fazendo essa graça, mas que no dia a dia a gente não percebe o quanto nós, creio que até machucamos, ferimos este instrumento tão precioso que são as cordas e, por consequência, a nossa voz. Pri? Sim. Pois é, Nilce, é um lugar que a gente dá pouca atenção. Se a gente pisa em cima de um caco de vidro, nosso pé é ferido, o sangue nos chama a atenção, a dor local nos chama a atenção e nós vamos cuidar. Voz, para trazer dor, rouquidão e desgaste, ela leva um tempo. E isso faz com que a gente não dê a atenção que ela merece. E o que acontece? Quando nós vamos dar atenção, já pode estar acontecendo um processo patológico. Nós falamos sobre um grupo de profissionais da voz, mas há um grupo que não faz uso da voz profissionalmente, mas numa dinâmica familiar como essa, está sujeito a um desgaste, a um machucado nessa voz. E percebam, pensando pelo viés da comunicação, os pais precisam lembrar que eles são os modeladores comunicacionais dos seus filhos. Os filhos tendem a reproduzir um padrão comunicativo que observam em casa. É o primeiro palco que eles têm para se expor, como também para aprender numa dinâmica. É necessário vigilância, tanto para o comportamento comunicativo quanto vocal. Se eu estou num ambiente onde as pessoas tendem a falar mais forte, eu vou replicar isso meio que inconscientemente por uma questão até de sobrevivência. O meu ouvido me adequa a trabalhar numa dinâmica em grupo
que eu possa sobreviver. Isso vem lá de trás, gente. Nosso cérebro funciona assim. Então, na hora que eu estou numa dinâmica familiar onde todos gritam, eu vou gritar. Diferente será se nessa autorregulação eu percebo que estou desgastando e me machucando e mudo o comportamento. Isso é necessário. Mas ouvindo você, eu lembrei da minha mãe, que eu saía correndo, ela saía correndo atrás de mim no quarteirão, mas eu sempre fui uma filha obediente. Então, mesmo fugindo dela, ela parava, para aí que eu quero respirar. Eu respirava a léguas, parava, ela respirava, eu posso voltar? Pode, corre. Então, assim, eram coisas que tu foi falando, eu fui lembrando. Tem coisas no comportamento infantil e na dinâmica com os pais que viram piada depois, mas causam um machucado e a gente nem imagina, nem percebe. Nem percebe e a gente cria assim essa até uma saudade, né, desse tempo, mas como nós vamos aprendendo, né, e é o que você diz, estamos num ambiente que está todo mundo falando alto, eu preciso falar alto também. A gente lembra do pessoal da feira, não é? Não tem essa coisa do gritar na feira? Né? Não é? Cada um quer falar mais alto porque quer vender a banana, a batata, os ovos, o peixe, o tomate. Eu passei esses dias numa feira, eu passo o final de semana quando eu vou para a Transmundial. Ai, como eu gosto de feira, como eu gosto daquele ambiente, daquelas frutas bonitas, das verduras, daquele falatório. É coisa de quem gosta de voz, né? De quem gosta de ouvir. Mas como esses profissionais também devem ter esse cuidado, imagina. Acordam de madrugada, trabalham demais, né? Mas como eles precisariam mesmo ter alguém mais de perto cuidando deles. Pri, está chegando o finalzinho desse tempo tão rico aqui que nós estamos vivendo, e tudo que a gente vai dizendo, a gente não tem como não colocarmos o Deus da nossa vida, o Criador do nosso corpo, de quem nós somos fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, como o Senhor Jesus Cristo. E aqui, Paulo, o apóstolo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Portanto, querido, querida que está aqui conosco, que ocupe o seu pensamento e o seu coração as coisas que vêm da parte de Deus, para que quando você abra a sua boca, você exale amor, graça, misericórdia, bondade. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, como nós precisamos prestar atenção naquilo que estamos lendo, naquilo que estamos ouvindo, de que roda estamos participando, que conversas estamos trocando, para que nós sejamos pessoas que vale a pena conviver conosco. Então, nós estamos falando de voz, e a nossa voz, ela é trabalhada pelo Espírito Santo do Senhor. Eu tenho aqui o privilégio de ter a Priscila Ribeiro, querida, profissional, mulher de Deus, e que com certeza tem aprendido isso com o próprio Senhor. Quantas pessoas também já passaram pelo seu caminho e lhe ensinaram tantas coisas, e você pôde peneirar aos olhos da própria palavra de Deus. E isso é comigo e com cada um de vocês que estão nesse tempo aqui com a gente. Por isso, eu quero dizer a você, Priscila, que privilégio foi ter você comigo nesta sala, essa ideia que tivemos de hoje celebrarmos esse dia especial junto da Ultimato, o Dia Mundial da Voz. Está aí registrado, olha, o Espaço Voz e Expressão, @Espaço Voz e Expressão, isso é no Instagram, não é? Pode falar aí das suas redes sociais, por favor. No Instagram, é minha empresa, você também encontra o meu perfil pessoal no próprio Espaço Voz e Expressão, o site é www.espaçovozexpressão.com.br. Entrem em contato, lá também tem o link do nosso WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em conversar, tirar suas dúvidas, e é sempre um prazer. Eu estou lembrando agora do abraço que nós nos demos quando você veio a Fortaleza. Na minha ida a São Paulo, eu não consegui ver você, mas não vai faltar oportunidade. Eu quero te dar um abraço apertado. É sempre bom conversar, é sempre bom ouvir.
E é sempre bom conectar as nossas vozes. Eu fico muito feliz por essa oportunidade. Obrigado, Ultimato, por ser uma revista que eu leio, e hoje poder estar aqui participando é um privilégio para mim. Boa, é isso, é isso. E olha, próxima semana, tô aqui, tô jogando, tô lançando, confiando no cuidado do Senhor de nos ajudar a preparar um programa para a próxima semana, trazendo alguém para esta nossa sala, alguém que tenha a ver com a voz, não exatamente um cantor, pode até ser um pregador da palavra de Deus, um grande palestrante, não sei, alguém que tenha a ver com a comunicação. Quem sabe na próxima semana a gente tem, eu estou aqui, ó, é um compromisso meu aqui com a Priscila, vamos ver se ela consegue confirmar, de termos às terças-feiras, à 13h, esse tempo nosso com relação à comunicação, com relação à voz, trazendo sempre alguém conosco. Arthur nos bastidores, se consegue abrir essa sala para nós e nos ajudar desse jeito tão bonito e tão amoroso que você nos ajudou hoje. E Ultimato, né? Põe de volta aí, ultimato.com.br é a editora, é a revista Ultimato conosco. Quem sabe a gente caminha, prospera esse nosso propósito aqui de levar a palavra de Deus, o carinho de Deus, as verdades de Deus nesse nosso dia a dia, usando aquilo que sabemos fazer, quem nós somos na mão do Criador, na mão daquele que sabe todas as coisas. Portanto, compartilhe com quem você já compartilhou, que teria hoje, mas não pôde estar. Como foi hoje? Se você gostou desse nosso papo, desse nosso tempo, compartilhe, divulgue esse link que a pessoa pode assistir no horário que ela quiser e puder. E aí, semana que vem, a gente de volta e a gente vai divulgando o link para você participar. Priscila Ribeiro, as suas considerações finais, por favor. Um abraço apertado, celebrem as vozes, voz é única, é uma extensão do indivíduo, precisa de fato representá-lo e ela é importante. Celebre sua voz, celebre o autor da voz e vamos conectando as nossas vozes para que elas ecoem e façam um barulho bonito por onde nós passarmos. Um beijo, querido, um beijo, Arthur, um beijo para todo mundo que nos assiste. E em tempo, Márcia Berto, querida, essa é a sogra do meu filhote lá do Pará, que dava um trabalho para a mamãe. Sobe, André! Meu amado filho, que jogava a bola, e aí eu não ouvia a mamãe. Eu se fazia assim, que não ouvia essa voz potente. Eu acho que eu já ia treinando, viu, Priscila? Sem microfone, eu já estava lá. André! Esse processo. Obrigada, Márcia, pelo seu carinho de estar aqui com a gente, viu? Lídia também, Carlos Pires, todos que estiveram conosco nesse tempinho, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Arthur, que Deus te abençoe muito, obrigada pelo carinho e até semana que vem, até o momento que Deus nos permitir. Tchau, até lá. Tchau.